Mais de 1.700 mortes confirmadas e mais de 70 mil pessoas infectadas pelo coronavírus. Mas aí, quais os reais riscos desse novo vírus? O que se sabe sobre ele? Será que há motivo para tanto pânico, já que não há nenhum caso de morte confirmada aqui no Brasil? É o que você confere agora no Consultando o Seu Médico. Olá, doutor Robério Leite, tudo bem? Tudo bem. Doutor, muita gente preocupada, né? Um certo pânico, inclusive aqui no Brasil, onde não há casos registrados, casos confirmados, né, de coronavírus. Há motivo para todo esse alarde, há motivo para todo esse pânico de pessoas ao ponto de não querer sair de casa por conta disso? Na verdade, sempre que existe dúvida sobre algo, isso gera bastante insegurança nas pessoas. Como é um vírus novo e que tem realmente, né, tido repercussão importante na China, né, com um número importante de pacientes e também de mortes, isso gera um certo pânico na maioria das pessoas. Mas, na verdade, se a gente for comparar esse vírus com os outros coronavírus que causaram doença grave mais recentemente, né, o do Oriente Médio e o SARS no início da década de 2000 na China, ele tem um perfil de letalidade menor, embora o que talvez o aspecto que preocupe mais seja a capacidade dele de transmissão, que é maior que esses dois que a gente citou. Transmitido pessoa por pessoa, aí vem aqueles cuidados básicos, lavar a mão. Exatamente, essa parte é muito importante, né? Porque se esse vírus, e a gente espera que sim, que ele não chegue, mas caso ele chegue, né, a gente precisa estar preparado. E o preparo para ele, já que você não tem nenhum medicamento específico, é o quê? A proteção, né? A higiene, a etiqueta da tosse, do espirro. Então as pessoas devem primeiro higienizar sempre as mãos com água, sabão ou álcool gel. Isso tem que ser um hábito cada vez mais frequente entre as pessoas. Se for espirrar, não tiver lenço, não espirra nem tosse em cima da mão. Você coloca na dobra do cotovelo fazendo esse movimento que você está protegendo a sua mão para não pegar na outra pessoa, numa maçaneta, numa superfície e passar o vírus para outras pessoas. Isso vale para todos os vírus respiratórios. A orientação da Organização Mundial de Saúde se você tiver realmente com sintomas gripais, você deve usar máscara para proteger as outras pessoas, né? Se você não está visitando um profissional de saúde, não está diante de uma pessoa com sintomas gripais, você não precisa usar a máscara, mas claro, o profissional de saúde vai precisar utilizar um cuidador, né? Claro, vai ter que usar nessas situações em que existe um risco de exposição. Se não existe, não é para entrar em pânico e ficar usando máscara o tempo todo, viajar de máscara, não há necessidade. Os sintomas dessa nova doença como geralmente são os vírus respiratórios, né? Começam com tosse, coriza, aquela escorrendo o nariz, né? Pode ter febre e os casos graves começam a se manifestar, por quê? Por a dificuldade respiratória. Aí sim é um sinal de alarme grave, não só para esse vírus, mas para qualquer outro vírus respiratório. Já se conhece alguma particularidade desses óbitos? Algumas características dessas pessoas que morreram? Sim, tem fatores de risco, né? Principalmente a questão da idade. Então, pessoas, em geral, acima de 60 anos têm maior risco. As pessoas que têm uma condição crônica respiratória, cardiopatia crônica, esse tem sido o grupo de risco principal, e também o cuidado entre os profissionais de saúde, né? Porque existe realmente a transmissão pessoa a pessoa, e se o profissional de saúde ele não está bem paramentado, ele pode realmente adquirir a infecção. Mas os casos mais graves realmente nessa população de mais idade. E nada de medicação e de vacina, por enquanto?
Infelizmente não, né? Então, para desenvolver uma vacina, demora bastante tempo, não é uma coisa que se faz da noite para o dia e tem a distribuição. E ainda não tem um antiviral que ou já existe ou que tenha sido desenvolvido, que tenha com segurança a capacidade de minimizar os efeitos desse vírus. Então, por enquanto, bons hábitos alimentares e boa higiene é o cuidado fundamental. Fazendo umas contas aqui rapidamente, a população da China hoje ultrapassou 1,4 bilhão. Temos mais de 70 mil casos confirmados, 1.700 e alguma coisa mortes, né? Não é um número muito pequeno assim, ou o senhor acha que, apesar de ser um número não tanto representativo, as pessoas têm que ficar em alerta mesmo? Então, essa é uma letalidade estimada em torno de 2,4% no momento atual. Então, o número de mortes em relação aos casos que foram identificados, né? Esse é um número realmente que não é desprezível, considerando a capacidade de transmissão de um vírus respiratório, né? Obviamente que é uma taxa menor do que outras doenças que a gente conhece. E mesmo entre vírus respiratórios, ele está sendo menos letal do que a SARS e que a síndrome respiratória do Oriente Médio, que chegava a quase 40%. Porém, esses outros dois vírus, a capacidade de transmissão deles era inferior. Então, esse vírus, digamos assim, ele tem escala, ele pode atingir muitas pessoas, né? E aí nós não sabemos exatamente quantas pessoas vão se infectar, mas realmente é uma taxa inferior a outros vírus que são mais letais. São aquelas cenas que a gente vê mesmo, as pessoas caindo? É aquilo mesmo? Não, isso não é verdade, realmente, porque com a taxa dessas, né, obviamente que isso não se explica. Isso aí realmente são pessoas que gostam de gerar o pânico, infelizmente, numa situação dessa. Isso é uma coisa realmente que a gente deve considerar como criminosa, né? Informação falsa na área de saúde, né, é inadmissível. Eu acho que é até motivo para que tenha uma legislação específica, né, para a punição desse tipo de coisa, para não gerar pânico entre as pessoas. Isso é inadmissível. É isso aí, é se prevenir e prestar atenção no que está vendo, né? Porque tem muito fake news por aí também. Doutor, muito obrigada, então, pela participação aqui no Check-up mais uma vez. Por nada.